A vida em uma das ilhas mais estranhas e incomuns do mundo se revela como uma rede de paisagens impossíveis, culturas que parecem suspensas no tempo e ecossistemas que desafiam as leis convencionais da natureza. Bem-vindo! Neste vídeo, exploraremos, sem títulos que interrompam o fluxo, 10 dessas ilhas excepcionais, 10 mundos em si. Faremos isso mergulhando em sua geografia, seu povo, seus costumes, os lugares que fascinam e os sentidos que despertam. A primeira delas é uma ilha ao sul da Península Arábica, que parece saída de um sonho. No meio do Oceano Índico, longe do continente, encontra-se uma terra de montanhas, que se projetam em penhascos, dunas que se confundem com o mar, e planícies costeiras onde crescem árvores tão estranhas que poderiam pertencer a outro planeta. A vegetação domina esta ilha. Uma de suas árvores mais icônicas tem uma copa em forma de guarda-chuva invertido e uma seiva vermelha que lembra o sangue de um dragão. Aqui vivem comunidades antigas que falam seu próprio dialeto, praticam a pesca, o pastoreio e a agricultura, com métodos tradicionais e vivem em assentamentos onde o tempo parece passar mais devagar. Ao conversar com um pescador local, pode-se ouvir sobre recifes de corais, barreiras de recifes, os pequenos tubarões que repovoam suas águas e os barcos de madeira que saem ao amanhecer para capturar peixes, lagostas ou o esqueleto de um recife que deve ser protegido. Ligado a isso, há um lago costeiro que forma uma lagoa protegida, refúgio de pássaros, arraias e manguezais, testemunha silenciosa de que a natureza aqui tem um ritmo diferente. Nesta ilha, fala-se um dialeto que não é simplesmente um sotaque da língua dominante do país a que pertence, mas uma língua com raízes antigas e que coexiste com o árabe, mais falado. As construções são humildes, telhados de folhas de palmeira, muros de pedra e pequenas janelas projetadas para manter o interior fresco ou proteger do vento. Certa noite, caminhando pelo vale, ao pé de uma montanha onde se cultivam tâmaras, ouve-se o canto dos pastores que retornam, acompanhado pelo farfalhar das folhas e por um silêncio tão puro que parece estranho num mundo globalizado. O turismo começa a chegar a esta ilha, mas os visitantes sabem que, mais do que buscar conforto, aqui se trata de vivenciar um encontro quase místico com o remoto. Uma segunda ilha faz uma diferença radical. Uma ilha coberta por densa selva na Baía de Bengala, parte do arquipélago das Ilhas Andamão, lar de um povo que optou por não ter contato com o mundo exterior. Vista do ar, a ilha parece pacífica. A costa é de areia fina, recifes margeiam a costa e a selva se estende mar adentro. Mas sua atmosfera é tangível, uma fronteira quase invisível entre o humano e o desconhecido. Os habitantes, que caçam, pescam e coletam, mantêm técnicas ancestrais, lanças, arcos, pesca com redes simples, frutas silvestres, raízes e tudo o que o mar oferece. Eles não têm telefones, eletricidade, carros ou estradas. As tentativas de contato têm sido fortemente resistidas. Diz-se que é uma das portas mais recentes que a humanidade ainda não abriu completamente. Ao falar com antropólogos, a mesma frase sempre surge: é como voltar dezenas de milhares de anos. A geografia contribui para esse ponto. Na praia, é possível ver os restos de um barco que se aproximou demais e foi repelido. Lá dentro, a selva não deixa vestígios de trilhas claras, apenas rastros de animais, galhos quebrados e o murmúrio constante das árvores. É um lugar que convida ao respeito, à admiração e à reflexão. O que significa pertencer ao nosso mundo moderno? Ao largo da prefeitura de Nagasaki, encontra-se uma pequena ilha que já foi um símbolo de progresso e modernidade, mas que agora se tornou uma relíquia de abandono. Em seu auge, esta ilha abrigou milhares de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão submarinas. Era uma cidade compacta e em miniatura, com prédios de concreto compactados, escolas, lojas, um cinema e até transporte público. Tudo nela respondia à lógica da autossuficiência. Cada espaço foi projetado para manter uma comunidade isolada no meio do mar, sustentada pela energia que impulsionou o Japão durante sua industrialização. No entanto, quando o carvão deixou de ser o motor econômico e as minas se esgotaram,
a vida se extinguiu tão rapidamente quanto floresceu. Famílias emigraram, trabalhadores abandonaram os túneis úmidos e o mar começou a reivindicar o que antes era seu. Hoje, as ruínas permanecem como testemunhas silenciosas daquela vida intensa e dura. Os prédios de concreto desmoronam lentamente sob a corrosão do salitre. Janelas quebradas revelam interiores devorados pela vegetação e as escadas parecem não levar a lugar nenhum. Metáforas do progresso truncado. A ilha também carrega um passado sombrio. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi palco de trabalhos forçados, uma lembrança que acrescenta uma camada de silêncio desconfortável à sua atmosfera de desolação. Caminhar por seus corredores em ruínas, agora acessíveis apenas sob rigorosa supervisão, é como sentir o eco das vozes que outrora preenchiam aquele espaço fechado. As grades enferrujadas, os muros construídos contra tsunamis, as sombras projetadas nas paredes rachadas parecem formar uma instalação artística criada pelo tempo e pelo abandono. À distância, a ilha assemelha-se a um bloco flutuante de cimento, uma miragem cinzenta no meio do mar. De perto, revela os restos de uma cidade onde cada fenda conta uma história. A de um povo que viveu, trabalhou e sonhou num pedaço de terra perdido no oceano. Hoje, o mar e a natureza reafirmaram o seu domínio, envolvendo com maré e musgo o que outrora foi um símbolo do progresso humano. O que resta é uma paisagem congelada entre a memória e o esquecimento, onde a linha entre história e ruína se tornou indistinguível. Surpreso com o que vimos até agora? Curta se você se impressionou com a história e comente qual destas ilhas você gostaria de visitar. Inscreva-se para continuar explorando juntos mundos onde natureza, história e cultura se entrelaçam de maneiras que você nunca imaginou. Continuemos! Do outro lado do Pacífico, uma ilha conhecida por seus moais de pedra mantém viva a herança de um antigo povo polinésio. Entre praias vulcânicas, crateras e vilarejos com vista para o mar, os habitantes preservam sua língua, suas canções e sua arte de esculpir. O turismo chegou com força total, mas a comunidade local trabalha para equilibrar economia e identidade. Oficinas, cerimônias, música e artesanato que conectam o passado e o presente. É uma ilha onde a história monumental e a vida cotidiana se entrelaçam naturalmente. Na Europa, outra ilha guarda uma memória muito mais sombria. Situada no meio da Lagoa de Veneza, serviu durante séculos como local de quarentena e hospital para doentes. Hoje, tudo o que resta são ruínas cobertas de vegetação, muros pichados e uma atmosfera de abandono que atrai visitantes curiosos e exploradores do macabro. É associada a fantasmas e tragédias, mais como símbolo da fragilidade humana do que como destino turístico comum. Ao longe, uma ilha recém-formada, resultante de uma erupção vulcânica no Atlântico Norte, representa o oposto: o nascimento da vida. Sua paisagem árida de rocha negra e líquens é um laboratório para cientistas que estudam como as espécies colonizam novos territórios. Desabitada e intocada, ela se destaca como um testemunho da criação natural em sua forma mais pura, onde os elementos continuam a moldar a Terra. Há uma ilha no fim do mundo que representa o isolamento absoluto. Coberta de gelo e açoitada por ventos subantárticos, seu território parece feito para resistir à presença humana. Penhascos se erguem abruptamente sobre um mar gélido, geleiras cobrem grande parte da terra, e a vida ali é mínima. Não há vilas nem tradições locais, apenas estações científicas que chegam sazonalmente, pesquisadores que ficam por um curto período e depois partem. Nessa paisagem de rocha vulcânica, argila e plumas de vapor que se elevam do solo, os humanos são meros visitantes transitórios. A fauna se limita a aves marinhas, focas e algumas espécies adaptadas ao frio extremo. É um território que impõe humildade, um lembrete do que o planeta ainda retém de selvagem e indomável, onde a natureza impõe suas próprias regras. Em contraste, nos canais de uma grande metrópole, outra ilha ganhou fama por razões bem diferentes. Lá, décadas atrás, um homem começou a pendurar bonecas antigas em árvores, docas e paredes de madeira. Hoje,
Quem chega em pequenos barcos se aventura em canais silenciosos, onde a água reflete rostos sem olhos, corpos desmembrados e o eco de histórias contadas por guias. Não há hotéis nem grandes serviços, mas a atmosfera é suficiente para atrair aqueles que buscam o inquietante e o simbólico. A Ilha das Bonecas é, ao mesmo tempo, uma obra de arte acidental e um mito urbano. Uma mistura de medo, devoção, arte e ritual popular, que une vida e morte em um cenário flutuante. Ao longe, no coração do Pacífico Ocidental, outro grupo de ilhas ostenta cicatrizes mais profundas. No meio de uma lagoa de coral, o arquipélago, outrora palco de testes nucleares, ainda carrega as marcas do passado. Praias radiantes, palmeiras que cresceram em meio à devastação e recifes lutando para sobreviver. Sob as águas cristalinas jazem navios naufragados, restos de metal e estruturas militares corroídas pelo tempo. Os habitantes originais foram deslocados, suas aldeias destruídas, suas terras transformadas em um campo experimental. Hoje, alguns descendentes retornaram, mas a ferida persiste. A radiação, os ecos da injustiça e um ecossistema alterado, que ainda está se regenerando lentamente. Mesmo assim, a beleza do lugar não desapareceu. Visitantes chegam com licenças especiais, acompanhados por guias e medidores de radiação, para mergulhar entre naufrágios e corais. Eles o fazem com uma mistura de admiração e respeito, cientes de que estão nadando em uma história dolorosa. Guias locais contam como seus avós pescavam lá, como o céu mudou após as explosões, como o mar ficou mais calmo. Hoje, esforços são feitos para equilibrar o turismo com a memória, para evitar que a tragédia se torne um espetáculo. Nessas águas onde o sol do Pacífico ainda brilha, as ilhas nos lembram que a beleza pode coexistir com a ruína, e que mesmo os paraísos podem carregar cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Para os moradores locais, a vida cotidiana nestas ilhas é estranha apenas para os forasteiros. Para eles, é a vida cotidiana. As árvores de seiva vermelha, as cobras douradas, as ruínas de concreto, a selva impenetrável, o recife protegido, a passagem do vento polar, tudo isso é lar. Mas o que parece extraordinário para um morador da cidade é repleto de textura, valor simbólico e rituais repetidos. As danças do pôr do sol, os festivais de pesca, as cerimônias de iniciação, as trocas tradicionais, a coleta de resina, a vida nômade. Isso é viver a vida, não um espetáculo turístico. Olhando para essas paisagens e essas vidas, uma pergunta persiste. O que significa estranho no contexto de uma ilha? Talvez nada mais do que isso. Que perdemos a rotina urbana, que entramos em um lugar onde os tempos são diferentes, onde a natureza ou a história humana o moldou de tal forma que nossa noção habitual de tempo foi alterada. Se esta jornada por ilhas extraordinárias deixou você sem fôlego, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossos próximos destinos incríveis. Compartilhe este vídeo com quem ama descobrir lugares aparentemente impossíveis e deixe um like para que possamos continuar criando essas explorações únicas.